Segurança no trabalho portuário, aula 2. Dando continuidade aqui à disciplina. Cooperativa de trabalho portuário. É também bem importante na questão da admissão dos trabalhos e da forma de trabalhadores avulso nas cooperativas na questão da NR29, em questão de contratação e distribuição de serviço dentro dos colaboradores do trabalho portuário. Reza o artigo 29 da Lei 2.813, in verbis, as cooperativas formadas por trabalhadores portuários avulsos registrados, de acordo com essa lei, poderão estabelecer-se como operadores portuários, ou seja, vão poder estar distribuindo serviço e também contratando. A cooperativa formada por trabalhadores portuários avulsos que pretende exercer atividade de operador portuário deve preencher os seguintes requisitos. Ser constituída nos exatos termos da Lei 5.764 de 71, ou seja, atender aos requisitos da constituição de uma cooperativa de prestação de serviço, ter como cooperadores exclusivamente trabalhadores portuários avulsos registrados nos termos do artigo 29 da Lei 12.815 de 2013, sendo vedada a participação, por exemplo, de trabalhadores cadastrados ou indenizados. Conseguiu pré-qualificação como operador portuário junto à administração do porto. É importante assinalar que, uma vez pré-qualificada a cooperativa, deverá competir com os demais operadores portuários, atendendo diretamente os armadores e usuários de execução de operações do porto. As cooperativas não podem ter o objetivo de fornecimento de mão de obra a outros operadores portuários, isto é, prerrogativa da OGMO. A forma de trabalho de uma cooperativa de serviço é, por definição, a mão de obra dos seus cooperadores. Os trabalhadores portuários, segundo a Lei nº 12.815 de 2013, temos os seguintes conceitos. Trabalhador portuário, lato sensu, é um trabalhador devidamente habilitado à execução das atividades portuárias definidas na lei, realizada nas instalações portuárias de uso público ou privado, dentro ou fora das limitações do porto organizado. Trabalhador portuário stricto sensu, sendo registrado na OGMO e cedido em caráter permanente a operador portuário ou tomador de mão de obra, ou pode ser avulso, considerando aquele integrante de registro ou não da OGMO que pretende seguir as áreas de porto organizado. Em caráter eventual, sem vínculo empregatício, as várias operações portuárias ou até mesmo os requisitos de mão de obra de trabalho portuário avulso junto ao OGMO, que não sejam operadores portuários denominados tomadores de serviço. Requisito de mão de obra avulsa. A requisito de mão de obra avulsa é feita de acordo com o tipo de carga a ser movimentada, a disponibilidade de equipamentos e do local de armazenamento, ou terra ou a bordo. O operador portuário requisitará a OGMO o contingente de trabalhadores necessário para a execução da operação portuária, cabendo à OGMO escalar os trabalhadores disponíveis internos, cujo quantitativo é definido em acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho. O requisito da mão de obra do porto. A operação portuária, movimentação e armazenamento de mercadoria destinada ao transporte aquaviário ou provenientes deles, realizada nos portos organizados ou instalações portuárias privadas na área de porto organizado, que utiliza TPA, só pode ser realizada por operações portuárias. O operador portuário é a pessoa jurídica pré-qualificada perante a administração do porto, sendo titular e responsável pela coordenação da operação portuária que efetue. A mercadoria e a embalagem. A mercadoria, quanto ao estado físico, é classificado em sólido, pode ser arroz, barra de célula, trigo, metal, soja, azeitona, líquidos, azeitona, azeites, lubrificantes, petróleo, gasoso, acetona, hidrogênio, oxigênio,
As mercadorias gasosas são transportadas em estado líquido em navio apropriado ou em contêineres apropriados. Quanto à natureza e à mercadoria, é classificada em granel líquido, todo líquido transportado nos porões dos navios, sem embalagem e grande quantidade em que é movimentado dutos por meio de bombas. Exemplo, álcool, gasolina, suco de laranja e melaço. Granel sólido, todo sólido fragmentado ou grão transportado diretamente nos porões dos navios, sem embalagem e grande quantidade, o que é movimentado por transporte automático, com o acionamento pneumático ou de arraste, por torres sugadoras e similares, ou aparelhos mecânicos tais como eletroímã ou caçamba automático. Exemplo, carvão, sal, trigo, açúcar, minério de ferro, etc. E carga geral, toda mercadoria de maneira geral embalada, mas que pode vir sem embalagem e sem num determinado estágio da indústria. É necessária arrumação, estivagem, para que seja transportado no navio resfriado ou não. Como, por exemplo, mercadorias de embalagem tem-se amarrado, ato, sacas em geral, caixote aramado e fardos de celulose. Os tipos mais comuns de embalagem são container comum, container tanque, container teto aberto, container frigorífico, container para automóveis, container flexível, container flat rack, e dentre outros. Obrigado e até a próxima aula.